O significado do filme autor Ekaterina Malikina para ler 10 minutos publicado em 24.01. 2023 atualizado em 24.01. 2023 O filme Major Thunder, The Plague Doctor foi lançado em 2021. Ele baseado nos quadrinhos Bubble de mesmo nome, que conta as aventuras de um policial em São Petersburgo. De acordo com o enredo, o Major Igor Grom combate o crime na capital do norte, mas de repente aparece um vigilante do povo. Ele mata pessoas que escaparam da justiça graças a seu status e conexões. Se você ainda não viu o trailer do filme, com certeza deveria assisti-lo. E se já viu, por favor, reclame da nossa crítica do filme. Produção do filme. A filmagem foi adiada várias vezes devido à falta de orçamento. Surgiram dificuldades com a locação. Era necessário obter permissão das autoridades para encenar explosões nas ruas do centro da cidade. Oleg Trofim, diretor do filme, disse que a imagem da majestosa São Petersburgo foi escolhida. Uma cena se desenrola na Palace Square, onde Thunder derruba um caminhão de lixo para pegar os ladrões. Isso exigia uma autorização separada, e os criadores a obtiveram. A cidade e uma imagem separada que reflete Igor Grom. Essa não é a Petersburgo criminosa dos anos 90, mas cinza e sombria como o próprio protagonista. Muitos cenários como o apartamento de Grom foram criados do zero. O escritório de Razumovsky foi filmado em uma sala com Choromakhey. Explosões e incêndios no filme Computação gráfica. Dualidade dos personagens. E interessante que no filme sejam mostrados dois pontos de vista opostos. Por um lado, o Major Grom, que combate o crime com métodos legais. Ele conduz os interrogatórios com o uso da forca e não se intimida com as conexões com as autoridades criminais. Ao mesmo tempo, Grom não se opõe à justiça, ele tolera decisões judiciais injustas e não persegue criminosos. Ele não mata ninguém e acredita que não pode resistir ao sistema. O Major Grom e um refém do sistema. Ele não tenta mudá-lo, pois sabe que isso é impossível. Por outro lado, o médico da peste é exatamente o oposto do Major. Ele encontra pessoas que escaparam da punição e as queima. O médico da peste não administra justiça, mas retribuição. Ele age de forma criminosa pela boa causa de vingar as pessoas injustiçadas. O Plague Doctor tenta quebrar o sistema por meio da retribuição. Entretanto, é impossível mudá-lo. Se uma pessoa não se encaixa no sistema, ele a expulsa. Ao tentar quebrar a sociedade, o anti-herói quebra a si mesmo. O doutor rapidamente ganha popularidade online e se torna uma espécie de vingador do povo. Por exemplo, entre suas vítimas estava o Major Greshin, que atropelou até a morte uma aluna de um orfanato. Esse caso causou um grande clamor público. E curioso que em um dos momentos do filme, o médico da peste faz uma transmissão ao vivo. Todos os participantes, como os espectadores da performance em O Mestre e Margarita, se oferecem para massacrar a vítima. No entanto, as pessoas não percebem a magnitude de suas ações. Elas não percebem que a responsabilidade pela morte do Major recai sobre elas. A proprietária do banco, Olga Isaeva, pagou por enganar seus depositantes e desviar seu dinheiro. Ela foi ignorada pela justiça estadual, mas não escapou da punição do médico da peste. O médico da peste parece estar ajudando as pessoas, mas Thunder não concorda com seus métodos. No final do filme, o maníaco tenta convencer o Major de que está fazendo justiça. O vilão ressalta que o próprio Thunder também usa métodos violentos em seu trabalho. Mas eu não mato pessoas, e como o Major lhe responde. O Thunder extrai informações dos criminosos, mas não faz justiça como vigilante. Ele age no limite da lei, usa métodos violentos, mas permanece no sistema. Sem Grom, o sistema não pode funcionar. O médico da peste aqui se assemelha a Rodion Raskolnikov, que decidiu que tem o direito de dispor da vida de outras pessoas. Entretanto, ao contrário do herói do romance de Dostoiévski, ele não era atormentado pela consciência. Ele acreditava que estava fazendo justiça, assim como Raskolnikov, que mata pessoas desnecessárias. A identidade do médico da peste. A principal intriga de todo o filme e quem é o médico da peste?
No filme, recebemos dicas de sua identidade. Vemos o amigo de Sergei Razumovsky, Oleg Volkov, que usa o traje do médico da peste. E parece óbvio que ele e o lutador pela justiça. No entanto, no filme, vemos uma reviravolta. Razumovsky tem duas subpersonalidades, Hag e Bard. O primeiro cria uma rede social para que as pessoas se comuniquem umas com as outras. Bard e o alter ego do herói na forma do médico da peste, que traz justiça por meio da violência. E importante que se trate de uma subpersonalidade, o que significa que a imagem inteira se dividiu em duas metades. Em um determinado momento, Razumovsky não tinha um pássaro em sua cabeça, mas depois ele apareceu na imagem do médico da peste. O clímax do filme e o triunfo da segunda personalidade de Razumovsky. Ficamos sabendo que o pássaro existe para proteger os Hig de um mundo injusto com retribuição. Razumovsky tenta orientar o vilão na direção certa para incutir nele a ideia de que matar pessoas não é a solução. No entanto, o pássaro toma posse do corpo de Razumovsky. Pássaro, uma imagem coletiva que incluía todos os lados fortes de Razumovsky. São eles: determinação, sede de justiça e imparcialidade. Essa imagem parece bastante grotesca, porque ele não tem nenhuma característica positiva. Na verdade, Bard é um idealista que tenta melhorar o mundo. Ele age quase como Robin Hood para o bem das pessoas comuns. Mas também o lendário arqueiro passou por cima da lei, tirando dos ricos e presenteando os pobres. O caminho para o inferno e pavimentado com boas intenções, essa expressão descreve o destino futuro de Razumovsky. Críticas: a maioria dos críticos avaliou o filme de forma positiva. Eles destacaram especialmente os efeitos visuais, a qualidade da filmagem e o jogo do primeiro plano. No entanto, muitos deles observaram que o filme acabou se tornando uma paródia clichê dos filmes de Hollywood. Oleg Trofim respondeu que não estava tentando criar a ilusão de um filme americano. Sua principal tarefa era mostrar a realidade dos super-heróis na Rússia. Alguns autores observaram que no filme, a São Petersburgo alternativa se assemelha a Gotham dos quadrinhos do Batman. A cidade parece de fato sombria, mas isso apenas enfatiza a atmosfera do filme. E interessante notar que as figuras públicas acusaram o filme de propaganda estatal e promoção de ideias oposicionistas. Trata-se da popularização de métodos enérgicos de trabalho policial durante o motim do médico da peste e da condenação pelo sistema monolítico das ações de Razumovsky respectivamente. De acordo com um certo público, o diretor decidiu ajudar tanto os seus quanto os nossos. De uma forma ou de outra, o filme causou um clamor público. O objetivo dos autores era chamar a atenção para o cinema russo em um novo nível, e isso foi alcançado. Os efeitos visuais, a trilha sonora e os personagens interessantes mostram que o universo dos super-heróis pode estar na Rússia. E embora a bilheteria não tenha correspondido às expectativas, os criadores decidiram continuar a fazer filmes sobre as aventuras de um policial de São Petersburgo. Cameos e referências. No filme Major Thunder, Plague Doctor, apareceram seus criadores e figuras públicas. Podemos notar referências a histórias em quadrinhos e outros filmes. Na cena inicial, vemos o pequeno Razumovsky e um policial chamado Konstantin. Fica óbvio para nós que esse e o pai de Grom, que está investigando as mortes misteriosas de crianças órfãs. A primeira participação especial e a aparição do editor-chefe do Babel, Roman Kokol. Ele está em uma multidão de jornalistas durante a inauguração do monumento que Thunder destrói. Vitaly Milonov, membro da Duma, apareceu no episódio de notícias. Ele se ressentiu da popularidade do médico da peste e da disseminação de seu simbolismo para as massas. Konstantin Chabensky apareceu como doutor Rubinstein, o psiquiatra de Razumovsky. Infelizmente, a cena completa da conversa entre o paciente e o médico foi cortada. Mas ela nos é mostrada após os créditos do filme Thunder, A Difficult Childhood. A diferença com os quadrinhos. Como Major Thunder, The Plague Doctor e uma adaptação de história em quadrinhos, vamos nos voltar para o material de origem e compará-lo com o filme. A principal diferença é a classificação etária. A história em quadrinhos tem classificação 18+,
o filme tem classificação 12+. Assim, na edição impressa nos foi mostrado um universo mais sombrio e violento, mais próximo da realidade. E o filme, embora tente mostrar a dureza do Doutor da Peste, não presta atenção aos detalhes. Margot e assistente de Razumovsky, que era um corvo nas histórias em quadrinhos. No filme, ela e a assistente virtual de Sergei. Os autores compartilharam que nas realidades modernas, a Margot eletrônica parecerá mais orgânica. Após o lançamento do teaser, os criadores do filme foram criticados por causa da alusão política à Rússia. Decidiu-se enfatizar a desigualdade de classes. Nos quadrinhos havia mais política ecoando os eventos dos últimos anos. No filme, o papel de Yulia Pelkina foi ampliado. Ela se tornou uma personagem independente que ajuda Thunder a capturar o Doutor da Peste. Nos quadrinhos, Pelkina era apenas o objeto de interesse amoroso do Major. O filme acrescentou o personagem Buster Ignat, um amigo de Thunder que está ligado a atividades criminosas. Ele ajuda o Major com informações em troca de encobrir atividades ilegais. Esse personagem não aparece nas histórias em quadrinhos. A própria personalidade de Grom mudou. Nos quadrinhos, ele é um moralista e um servidor da lei. No filme, o Major frequentemente usa violência em seu trabalho. Ele não gosta de burocracia, prefere resolver os problemas rapidamente, embora de forma dolorosa. Sergei Razumovsky é apresentado como um altruísta, um filantropo que tenta tornar o mundo um lugar melhor. Sua subpersonalidade protege o herói em detrimento da justiça. Nos quadrinhos, Bard se reveste de boas intenções, mas mata pessoas por seus próprios objetivos pessoais. Major Thunder, The Plague Doctor, foi criado em colaboração com o autor de histórias em quadrinhos Roman Kokol. No filme, cada assassinato testemunha os estágios da aceitação de Razumovsky de sua subpersonalidade. O primeiro é a negação. Ela é personificada por Kirill Greshin, que não acredita no que está acontecendo. Ele atropelou uma menina de um orfanato, mas escapou da justiça. A segunda é a raiva. Ele é mostrado no exemplo de Olga Isaeva, que ameaça o médico da peste com represálias. Ela era a proprietária do banco e desviou os depósitos das pessoas. O terceiro estágio é a barganha. Ela é personificada por Philip Zilchenko, que tentou negociar com o assassino. Ele é o proprietário de um aterro sanitário que polui a cidade. No entanto, o médico da peste não se deixou convencer, queimou Zilchenko e sua família. O quarto e o quinto estágio são descobertos pelo próprio Razumovsky. A depressão ocorre no momento em que ele pede ao pássaro na forma de Oleg para não matar mais. A aceitação e o momento em que Grom é atordoado com uma garrafa e o Major se veste com um traje de médico da peste. Continuação. Em 2023, o serviço online Kinopois lançou o filme Thunder, A Difficult Childhood Trovão, uma infância difícil, que conta a história de fundo do Major. Nele conhecemos a personalidade de Konstantin Grom, o relacionamento de Igor com seu pai. O próximo filme deve ser uma adaptação da história em quadrinhos games. Estamos aguardando a continuação da história com você. Escreva nos comentários se você já viu o filme Major Thunder, The Plague Doctor.